palavra a cada dia mais. Coberta ele com o teu sangue. Livra, Senhor, oh Deus, vai tocando aí, Jesus. Tudo que está nas costas, todo alvo. Meu Deus. Jesus. Uma coisa estou sentindo aqui agora. O quê? Neste lugar, que Deus está. Eita glória! Deus está neste lugar, o Espírito Santo. Que Deus está. Fala assim, ó. Põe um anjo aqui, Senhor. Põe o outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor. Põe o outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Jesus está. O Senhor, aonde Jesus habita, Satanás tem que bater em retirada. Glória a Deus. Vem cá, pastor, a igreja vai estar orando, porque eu vi um alvo bem grande nas costas dele. Pode ter um alvo nas costas dele, mas o nosso alvo é Jesus Cristo. Hoje está em todos os jornais não é na internet, que ninguém anuncia isso, o povo morrendo. Ô gente, melhor coisa é morrer por Cristo. Melhor coisa é morrer por Cristo. Aquele povo que estava lá, aqueles leões devorando, eles estão aonde hoje? Aleluias. Melhor coisa é você chegar diante de Deus com o coração lavado, com a mente lavada, porque a melhor coisa é morrer por Cristo. Aleluias. Temos que preocupar com a nossa alma, como está a nossa salvação. Como está a minha alma diante de Deus. Às vezes eu estou preocupado com tão longe, e tem gente do meu lado sofrendo, precisando de uma palavra. Às vezes eu estou preocupada com outros países, o meu país está precisando de mim, está precisando da oração da igreja. Estão na mídia, querendo fazer a mídia. Mas o verdadeiro amor, a verdadeira obra começa em você, para depois fazer nos outros. Amém? Vamos orar para o pastor. Irmãos, que você possa orar por essa igreja, você possa dizimar, possa ofertar, porque a igreja carece da sua oração, do teu dízimo, da sua oferta. Porque eu e o pastor não conseguimos manter essa igreja. Agora não, no momento não, e nem é para isso. Porque Deus,
Ele quer que nós sejamos como a formiga, né? Cada um pouquinho. Cada um levando o seu pouquinho. E ali vai tornar muito. Aleluias. Estamos chegando às festividades. Nós estamos assim. Todo mês estamos assim. Mas é para a glória de Deus. Porque nós não se rendemos a Baal. Não se rendemos a político. Não se rendemos, não se ajoelhamos, não se prostramos de 8 deuses. Mas sim ao Rei da Glória. Mesmo no sufoco, nós vamos passar e cantar o hino da vitória. Nós vamos chegar do outro lado com pés enxutos. Deus fala que não deixa o teu filho justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Aleluias. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é grande. Às vezes as pessoas saem da igreja, saem amaldiçoando. Eles não querem obedecer, então não tem como ficar. Aleluias. Mas eles ficam com raiva. Em vez de abençoar, amaldiçoa. Mas maldição sem causa não pega. Mas traz um peso, você nem imagina. E às vezes nós estamos lutando sem precisar de lutar. Porque Deus já lutou por nós. Ele já venceu essa guerra por nós. Mas se eu e você pegar um pouquinho dessa luta, nós vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Se você lembrar de orar, toda vez que você orar para os seus líderes, nós vamos vencer. Um pouquinho de um pouquinho de outro se torna um tanto. Porque a palavra de Deus nos fala que a corrente de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar. Então, juntando eu e você, seu vizinho da direita, da esquerda, nós somos um exército. Estenda as tuas mãos de todo o teu coração. Mesmo você achando que você não é capaz, você é. Porque a palavra de Deus fala, se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos responder. Então clama ao Senhor nesta hora pela vida do teu pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso. Assim como o Senhor mostrava um alvo nas costas dele. O Deus vai repreendendo agora em nome de Jesus todo o mal. Vai repreendendo agora, Jesus, toda bala perdida. Vai queimando agora todas as palavras de maldição. Vai queimando todas as palavras de derrota. Coloca nele, meu Pai, as tuas armaduras. Coloca nele, Jesus, em nome do Senhor. Quebra agora todo vil tentador, toda peste perniciosa. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Oh Deus, toca aí, Jesus. Porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não dorme um momento sequer. É o Senhor que está com os olhos estendidos sobre a face da terra. Então contempla esta igreja nesta hora. Contempla os nossos adversários. Porque a palavra de Deus não fala que a luta não é carne e sangue, mas contra principado, potestade, legião e dominadores deste mundo. Mas nós cremos que nós servimos um Deus vivo, um Deus que ressuscitou ao 3º dia, um Deus que está aqui ouvindo a tua oração, o teu clamor nessa hora. Toca aí, Jesus, tira todo o peso. Troca o fardo dele pelo do Senhor, que é leve, que é suave. Oh Deus, eu profetizo sobre a vida dele. Chorene cantará basso, libi cantará lavassuie canta, ebeixou nimiri canta lamasso ricalan chorebeca. Redika kalana o washeremias tuie cantara dibeka
Nibean chore malabasu ye canta. Eiberan tu ye malabasu. Ai chore be canta. Ah malabasu de canta ramachu ye be canta. Ibeka kalamasu ye kancho ye be canta. Ibelebian teremenasu ye canta labasu. Alabaçuie decante. Olha, arrancando agora todo medo. Rebecanta, alabaçu. Rebiante canta. Olha, tirando toda a opressão. Tudo que vem te oprimindo na madrugada. Rabacanta, alabaçu, que calamai. Rebecanta. Olha, tocando nas tuas veias. Cerebante, Rebeca. Olha, tocando no teu sangue. Ei, Tirebeca. Eniante canta, lavaçou. Não temas, que eu sou contigo nessas terras. Serebecanta. Ainda tem muito para fazer nessas terras. Serebecanta, lavaçou. O meu adversário pode tentar, mas ele não pode te tocar, abacantarai. Porque você é a menina dos meus olhos, siribicantarabasou. Só faz o que eu te mando, hein? Olha, te dando o espírito de ousadia, abacantarabasou. Ribicantarabasuriabecantarabasou. Tu fala comigo, Senhor, não é assim que o Senhor me usa. Mas essa noite eu te falo, eu vou te usar com mais ousadia, hein? Goste ou não, hein? O que você tem de falar, você vai falar, hein? Porque aquele que estiver na posição, aquele que for sábio, ele vai aceitar. Mas aquele que for tolo, mais tolo ele vai ficar. Porque eu estou trazendo a correção na minha igreja, hein? Olha, eu passando a minha espada. Não importa a idade. Todos não querem morar comigo. Eu já tirei as escamas, hein? Muitos estão fazendo de bobo contigo, hein, Rebeca? Mas eu vou fazer mais, hein? Porque vai falar o que eu estou te mostrando, hein?
Aleluia. Obrigado. Glorifica mais o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Quem está feliz, levanta a mão e abre a Bíblia. Oh, glória a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu estava mudando a palavra ali, Deus, quero outra. Mas não teve jeito não. Mateus 6, verso 19. Eita, glória a Jesus. Eita, Jesus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Hoje o culto promete, hein? É um culto diferente, né, irmãos? Tentarei ser breve em nome do Senhor. Mateus 6, capítulo 19. Quantos acharam, diz amém. Glória a Deus. É importante você ter essa palavra. Vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pode assentar, meus irmãos. Desocupando as mãos, exalto o eterno Deus. Glória a Jesus. Acho que a profecia ela foi bem clara para todos nós, principalmente para o meu coração. Deus trouxe o secreto para fora e a vontade dele vai permanecer. Amém? Vamos lá. Em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, versículo 22. Está dizendo que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o 23 diz: se porém os teus olhos forem maus, e o teu corpo será tenebroso, se por tanta luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Resumindo, louvado seja o nome do Senhor. O problema, às vezes, das pessoas, da humanidade, não é somente estar na escuridão. Escute bem. O problema das pessoas não é somente estar na escuridão. O problema das pessoas é fazer com que a escuridão ele veja como luz. O problema é quando alguém olha para trevas e acredita que aquela trevas é a luz, e a luz que guia ele. Quando fala sobre os olhos, aleluia, alguma coisa pode estar administrando os olhos. Alguma coisa, alguma ferida, ou medo de perder, ou medo de não ter, ou medo de juntar. Alguma coisa administra os olhos e alguém vê a luz achando que é luz, mas é trevas. É isso que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você. Porque a traça pode corroer e destruir o ouro. Quando ele fala sobre roupa, quando ele fala sobre o ouro e prata, ele está falando sobre a riqueza humana. A riqueza que o homem valoriza na terra. Sobre a meritocracia daquele que guardar, tem mais. Só que há uma ressalva para quem consegue enxergar o reino de Deus. Que ele está dizendo assim: aonde estiver o teu tesouro, estará o vosso coração. Aleluia. O Senhor Jesus, no capítulo 6 de Mateus, é uma série de advertência. Ele começa sobre as esmolas, bispo, das pessoas que davam esmola e mostravam que estava dando. Ele começou a dizer: o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Jesus ele vai ensinando
empurrando a hipocrisia para o lado, para que o seu coração esteja no centro da vontade dele. E uma vez que o teu coração é iluminado, o teu corpo se torna iluminado e os seus olhos serão iluminados. E ele continua dizendo: louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ramai Shagare Komarai. Sobre as orações, Mateus 6,6. Porque acontecia naquele tempo que pessoas iam na sinagoga e começavam a fazer longas orações. Orações bem altas, orações bem colocadas, uma boa oratória, mas mais para se mostrar, falando no nome de Deus, orando a Deus, mas não coloca Deus no projeto dele. Deus não é o centro, Deus não é o guia, Deus não é a direção, Deus só é o objeto de oração. Aí Jesus também ensina, louvado seja o nome do Senhor, entrar no teu quarto, fechar a porta, orar em secreto, o teu Deus que te vê em secreto, que ele vai te honrar. O capítulo 6, ele vem fazendo uma enxurrada de coisas, mostrando que a nossa religiosidade, ela não pode transparecer. Nós temos que ter santidade, não religiosidade. Eu não posso simplesmente ter uma religião, eu preciso ser de Cristo, morrer para o mundo e nascer para o Senhor. Ele também vai falar sobre o jejum, das pessoas que jejuam e as pessoas que ficam anunciando: hoje eu estou de jejum, hoje eu estou de jejum, eu jejuei, eu consagrei, subi no monte, busquei. Ele está dizendo também que esse jejum ele não recebe. Pastor, qual o jejum que ele recebe? Você pode comer o dia inteiro. Aleluia. O jejum começa quando você ajuda alguém. O jejum começa quando você quer o bem de alguém. O jejum começa quando você tem vida com Deus. O jejum ele começa com as suas boas ações, porque somente ficar sem comer e anunciar que é melhor que alguém, Jesus está dizendo, não adianta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele vai falar sobre o tesouro, eu já adiantei. Ele está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, que é um perigo danado nós colocarmos nossos olhos simplesmente só naquilo que o nosso olho diz que é valoroso. Porque o nosso olho ele foi treinado, a nossa mente foi sabotada. Por isso que quando vem a palavra do Senhor, ela faz efeito na vida de alguém, mas só irá transformar essa vida se ela realmente aceitar a palavra. A palavra de Deus transforma o homem, mas é de dentro para fora. A palavra de Deus transforma o homem, aquele que não queria andar com Deus, ele passa a andar com Deus quando ele abre o coração para a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus tocava em meu coração, e eu tentando mudar essa palavra e não conseguia. E ele vai continuar no capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai falar, queridos, sobre as aves. Ele vai dizer que os pássaros não semeiam, os pássaros não trabalham, os pássaros não guardam em celeiro, mas mesmo assim são alimentados por Deus. Ele também está dizendo que as flores não conseguem produzir a sua beleza, a sua roupagem. Quando nós olhamos as flores na primavera, lá na minha rua mesmo tem uma árvore, aleluia, que as flores são amarelinhas, estão caindo, eu estou vendo, aquela árvore está linda, louvado seja o nome do Senhor, mas aquela árvore ela não consegue produzir aquela beleza, mas é o próprio Deus que dá a beleza para a natureza. Aí ele vai dizer que ainda, aleluia, que Salomão se vestisse da melhor roupa, que tudo fosse de Salomão elogiado, ele não conseguiria chegar perto das cores que Deus coloca na natureza. Aleluia, existe animais, aves na natureza, que existe uma cor sobrenatural, que essa cor você não consegue imitar. Assim Deus faz essa simbologia. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida da árvore, porque Ele vai cuidar de você. Então não andeis ansiosos. Quem anda ansioso anda no futuro, não consegue produzir o presente, aleluia, e não tem base do passado. E a gente percebe que vive no futuro, não constrói o presente e está preso no passado. A ansiedade te joga para frente. A palavra de Deus te sustenta, e você diz: Deus proverá, Deus vai abrir a porta, Deus vai chegar com providência. Louvado seja o nome do Senhor.
E às vezes a candeia do nosso corpo, que é o olho, é o que eu acabei de dizer. O problema não é o ímpio estar nas trevas. O problema é o crente achar que as trevas é luz, e ele continuar caminhando na presença do Senhor, e achando que está agradando o Deus Todo-Poderoso. Enquanto Deus toca no coração, Deus me mostrava, louvado seja o nome do Senhor, esses dias todos. Por isso que o Senhor tem deixado que eu seja esmagado, glória a Deus, para que um orgulho saia do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pessoas têm, aleluia, retido, aleluia, o dinheiro, a oferta para ajudar a obra do Senhor, aleluia, para impedir o reino de Deus de crescer. Aleluia, as pessoas não querem, querido, louvado seja o nome do Senhor, honrar a Deus, porque elas estão perturbadas em suas mentes, porque o mundo é corrupto. Aleluia, as pessoas estão se corrompendo. Aleluia, eu falei com Deus, eu não posso apelar, porque eu não posso vender algo que não é meu. Mas a palavra é do Senhor. O próprio Cristo, quando ele entrou naquele templo, ele olhou aquela mulher que colocou aquelas 2 moedas, e ele elogiou e perguntou para os discípulos quem tinha dado mais. E ele falou, foi a mulher que deu as 2 moedas, porque ela deu tudo que ela tinha, antes de entrar no gasofilácio, antes de passar pelo Pix da conta da igreja. O seu coração, a sua intenção, ela chega primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a nossa intenção chega primeiro, o Senhor recebe, e aquilo produz em 30, 60 ou até mais. Mas alguém, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, recua da obra de Deus, porque quer andar de qualquer maneira, aleluia, quer viver de qualquer maneira, só quer, aleluia, ser promovido pelo poder de Deus. Assim como eu falei na quarta-feira, tem gente perto do poder de Deus, mas longe do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Isaías 35 vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai abrir os olhos do cego e vai destampar o ouvido do surdo. Mas não é cegueira física, não é surdez física, biológica que ele está dizendo, não, é para ver o reino dos céus. Se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será iluminado. Aleluia. Quer ver a influência dos seus olhos? Aleluia. Na mesma noite, na prisão antes da prisão de Jesus, apóstolo Pedro está lá e Jesus está anunciando, o negócio está chegando a hora. Pedro está dizendo, Senhor, estarei com o Senhor até a morte. Jesus está dizendo, não, antes da meia-noite, tu me negarás 3 vezes. Aleluia, o que estava nos olhos de Pedro, para ele ter tanta coragem de falar aquilo para o Senhor, e depois ele não conseguir sustentar a sua palavra? Sabe o que é isso? Segurança. Pedro estava no lugar aonde? O ambiente controlado. Pedro estava onde? Diante de quem? Do Mestre Jesus. Aquilo fez com que o coração dele entendesse que ele estava pronto, aleluia, para sofrer aquilo que Jesus tinha pela frente. Mas os olhos dele estavam onde? Os olhos dele saiu da presença de Deus. Assim que Jesus foi preso, ele conseguiu, aleluia, negar Jesus dentro do templo. Ele não está sentado numa cadeira de réu, não é um tribunal que está julgando Pedro, não há pressão sobre a vida de Pedro, só as palavras dele que não é sustentada, porque só a palavra de Deus que sustenta o homem. Então Pedro está andando, está olhando Jesus está sendo, aleluia, julgado naquele lugar. Aí a Bíblia diz que as pessoas dizem, você andava com ele diz, não conheço esse homem, e ele vai dizer 3 vezes, ele não está no tribunal, aleluia, não tem ninguém pressionando eles, foram 3 perguntas, e ele foi capaz de dizer, o mesmo Pedro que, aleluia, horas dizia que estava pronto para morrer, é o Pedro agora que tirou os olhos da cruz, os olhos do Senhor, e ele está dizendo que não conhece. Quantos de nós negamos o Senhor? Aleluia, pastor, me explica. Você, claro, não vou deixar entre parênteses, vou deixar claro, bem aberto, louvado seja o nome do Senhor. Você glorifica o Senhor no seu corpo, você glorifica o Senhor nas suas palavras, você glorifica
glorifica o Senhor nos seus olhos, no jeito de agir, no jeito de andar, no jeito de se comportar. É isso que o Senhor está dizendo, porque você não pode negar o Senhor. Se o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele precisa ser consagrado a Deus, separado para Deus, escondido em Deus. Por isso que Deus não quer que nós andamos de qualquer maneira, Deus não quer que nós andamos de qualquer maneira, aleluia. E tudo na Bíblia tem uma simbologia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já expliquei na escola bíblica, vou explicar aqui no púlpito, gravado aí para passar no YouTube. Aleluia. Porque existia tipos de escravo no tempo passado. E o escravo tinha que ficar 7 anos, bicho. 6 a 7 anos. E quando dava 7 anos, tinha que liberar o escravo. Só que não libera o escravo, vai embora. Não, leva ele na praça, no meio dos senhores. Só que aquele escravo não tem para onde ir. Aquele escravo não conhece ninguém. Às vezes aquele escravo, aleluia, teve filho com outra escrava, tem filho lá, só que é ele que está sendo livre. Aí o senhor dele pergunta: você quer continuar escravo ou você quer ser livre? Se ele dizer: eu quero ser livre, então a partir de hoje você está livre, pode ir embora. Mas ele dizer: não quero largar, quero continuar sendo escravo, aí a Bíblia vai dizer para mim e para você, que no meio dos senhores, eles pegam a orelha, aleluia, e coloca uma prisão aqui na orelha, fura a orelha e coloca o brinco na orelha. A partir de agora você é escravo permanente. Aí toda pessoa vai dizer: isso não é história, porque eles leem a Bíblia como história, acham que é cultura, aleluia, é uma simbologia. Então todo mundo que via aquela pessoa dizia: é escravo. Todo mundo que dizia: é escravo permanente, porque ele tinha uma marca, aleluia. Aí o tempo passa, vai evoluindo, aleluia, e alguém lê a Bíblia como se fosse cultura, como se fosse um livro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus morre na cruz, lança todo o pecado para o mar de esquecimento. Ele morre, nos compra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo começa a trazer a moda, começa a trazer os brincos, começa a trazer os objetos, aquilo que o Senhor foi tirando, aquilo que tem simbologia no passado, aquilo que tem simbologia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo espiritual, aleluia, não tem passado, presente e futuro, não. O mundo espiritual está fora do tempo, aleluia. O adversário, ele só muda a máscara, ele só muda a forma de agir. Então ele vai inventando coisa até 1940. Louvado seja o nome do Senhor. A moda não estava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não existia moda, mas a partir dali começou-se a aparecer, aleluia, tipo de roupa para mulher, calça para mulher. Deus não agrada, querido, louvado seja o nome do Senhor. E tem muita coisa que ninguém prega mais, estão parados de pregar. Por isso que a espiritualidade estranha tem tomado conta da igreja, aleluia. Não há transformação de vida, não há pessoa, não há cura, não, aleluia. Paralítico não levanta mais, cego não enxerga mais. Por que, pastor? Aleluia. Porque aquilo que parece simples, eu não quero observar mais. Aquilo que é simples aqui, que o diabo coloca como comum, para o mundo espiritual tem valor. Por isso que os nossos olhos precisam ser olhos de luz. Eu não posso andar mais, aleluia, com os olhos da terra. Eu tenho que andar por vista, eu tenho que andar, não posso andar por vista, eu tenho que andar por fé, olhar para o Senhor. Todos os dias será. Tem pessoas que já foi explicado, tem pessoas que já foi ensinado, mas mesmo assim retrocede. Louvado seja o nome do Senhor. E não vê que a vida espiritual está lá embaixo, e não percebe que a vida espiritual, aleluia, já caiu. E o Senhor tratava comigo essas coisas todas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei com a pastora Gislaine, santo é o nome do Senhor. Ainda que arranque todos do louvor, ainda que arranque todos os obreiros, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor faça tudo de novo, aleluia. Já que a gente não consegue ter mais poder, aleluia, não precisamos, querido, só aparecer. Se a glória de Deus não vier sobre nós, não adianta sermos crente. Ei, Jesus, santo é o nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Eu falei com a pastora, o Senhor é poderoso demais. Quando Ele quer testificar, Ele usa até o ímpio, aleluia. Eu falei ontem, eu estava vendo
uma audiência através de vídeo. Aí está lá 4 telas, tinham 3 mulheres, aleluia, um julgamento de uma pessoa. Está lá a juíza, está lá a promotora, está lá a advogada, aleluia. E eu estou olhando, eu não estou observando nada. E chegou um amigo meu, olhou assim: nossa, quem que é essa? Eu falei: juíza. Quem que é essa? É a promotora. Elas não estão maquiadas? Elas não usam nada? Eu falei: não, todas as audiências que eu estou vendo, eu não vejo elas usarem nada. Ele falou: deve ser porque elas estudam muito, aleluia, não se preocupa. Aí eu falei: não deve ser isso não, ela deve se arrumar para sair, para algum momento, mas ali está trabalhando, aleluia. E aquilo despertou algo dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aonde é o fomento da vaidade? É dentro da igreja. Sabe aonde o diabo trabalha, coloca a vontade das pessoas usar as coisas? É dentro da igreja, porque o ímpio aí fora, querido, eles têm outro tipo de pecado, mas algumas pessoas nem esquenta a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Uma juíza cheio de coisa para fazer, cheio de sentença, não quis aparecer, está focada no trabalho dela. A promotora cheio de coisa para fazer, focada no trabalho dela. Pastor, o que tem a ver? Aleluia, porque Deus me trouxe a luz, que às vezes a gente fica com dó, olhando assim, tadinho, precisa disso, precisa daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Não, irmão, é igreja. As obras de macumba é para a igreja, é para o crente cair, é para a mulher dar lugar para a pombagira, é para o homem deixar o preto velho, aleluia, vir na vida dele e passar a revelação que não é de Deus, aleluia, trazer cura que não é do Senhor, aleluia. Espírito de engano, espírito de mentira, aleluia, tem andado sobre as igrejas e ninguém é transformado pelo poder de Deus. Não há conversão de alma, não tem pessoas aqui na frente chorando mais, querido. Quanto tempo não tem uma pessoa que aceita Jesus aqui? Quanto tempo? Por quê? O problema não é de Deus, o problema é nós que não queremos ser mais do céu. O problema é nós que não queremos representar o céu, aleluia. Parece até antiquado. Essa madrugada eu tive uma tribulação, aleluia, porque eu fui num lugar, aleluia, e ali naquele lugar o Senhor, eu não conseguia alcançar, mas algo não deixava eu chegar. E ali eu vi a nossa filha mais velha, a Aisla. Aí na hora que eu vi ela, eu peguei na mão dela. Ela falou: pai, eu segurei na mão dela e puxei, mas aí algo me travou naquela cama. Algo foi me travando. Eu falei: eu não abro mão dela. E aquilo foi me esmagando. Eu não sei se a pastora me acordou, não sei quem me acordou, se foi um anjo, mas estava muito pesado. Só que eu falei: não solto, porque Deus deu para mim, Deus deu para nós. Não solto. E aquilo foi esmagando. Então hoje o dia foi daquele jeito. Mas continua sendo bom ser crente. O Senhor falou nos mínimos detalhes. Deus usou até a formiga para dar exemplo na Bíblia. Aleluia, está acabando, nós vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. O perigo não é estar na luz, o perigo é achar que a luz, o perigo não é estar nas trevas. O perigo é achar que as trevas se transformou em luz. Porque eu quis. Porque não tem nada a ver. Tem nada a ver não, pastor. Se eu estou crente, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Seu corpo precisa ser guardado. Importante isso. Ninguém vai pregar mais isso, irmão. Está ficando antiquado. Por isso que as igrejas estão parecendo um desfile de moda. Hoje, uso o poder de Deus para promover pessoas. Vocês estão vendo as pregações de sofrimento que eu faço aqui nesse púlpito? Fiz uma pregação, aleluia, sobre a Copa do Mundo. Aleluia. Pregações que ninguém está querendo fazer. Eu expliquei e mostrei para vocês daquilo que Deus mostrou que estava por trás de tudo isso. Nada contra jogador, nada contra time, nada contra a família de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquilo que está sendo adorado. E a Bíblia diz que o único que é digno de ser adorado é o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque o Pai falou. O Pai o exaltou acima de todas as coisas, para que ele fosse o único a ser adorado. Porque todas as vezes que um homem aqui na terra adorou alguma coisa, deu-se problema. Até o corpo de Moisés teve que sumir. Porque se não pegava o corpo de Moisés, embalsamava ele e estava guardando. Aleluia. Eles não usaram aquela serpente de bronze.
Depois teve que sumir, quebrar com aquilo. Aleluia. As pessoas têm mania de se apegar às coisas. Se apegar às coisas não pode, está acabando. Aleluia. Não podemos juntar tesouro na terra. Pastor, que isso? Deus está querendo que eu pare de ser o provedor? Deus está querendo que eu pare de planejar minha vida? Nem isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo tesouro do seu coração. Porque você é corpo e alma e espírito. Aleluia, nós somos corpo, alma e espírito. Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Deus quer o nosso coração por completo. Aleluia, o evangelho não pode ficar barato. Aleluia, o evangelho é um preço de sangue. E é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. Aleluia, esse evangelho não pode ser vendido assim na feira. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando esses jovens. Não adianta eles acharem, aleluia, que Deus não está trabalhando na vida deles, porque está trabalhando sim, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta a gente fechar os nossos olhos, aleluia, e observar que a geração está sendo bombardeada para não amar a Deus. Para não amar a Deus há uma programação. O meu e o teu adversário, ele programa séculos e gerações. Por isso que eu e você, todos os dias, querido, aparece alguém, aleluia, formado em teologia. Alguém está dizendo, não, eu achei na Bíblia o que os nossos pais não acharam lá atrás. Ah, meu Deus do céu, deixa de ser mentiroso. O que você achou na Bíblia, o espírito de engano está te mostrando. Aleluia, porque Jesus falou, ninguém viu o Pai, ninguém sabe as coisas do Pai, a não ser aquele que o Filho queira revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é, você não faz barganha com Deus não, você não compra Deus não, querido. Aleluia, ali não tem jeito não, está acabando e nós vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Juízes vai falar de um homem chamado Gideão. Aleluia, a Bíblia diz que ele é o menor da tribo, a menor casa e o menor da tribo, Gideão. Aí Deus escolheu, como está escrito lá em Coríntios, escolhe as coisas pequenas, as coisas loucas. E o Senhor escolheu, e eles estavam ali, aleluia, aprisionados, né? Atacado pelos midianitas. Mas aí Deus aparece para chamar Gideão e levanta Gideão muito forte. Mas quando chega a hora da batalha, aleluia, o Senhor fez com que eles bebessem água como cães. Como cães, porque cães, Israel, os judeus não gostam de cães. Cães significa animal impuro. E uma situação de cão, quando alguém fala aqui na Bíblia, não passa de um cão morto, não passa de um cão, é desprezível, algo que não presta, algo que o mundo não quer. Aí Deus faz Gideão e mais 20 mil pessoas começarem a fazer o teste, para beber igual cachorro. Aleluia, e o Senhor foi escolher o Gideão e mais os 300, e falou, o restante pode ir embora. Aleluia, pastor, o que significa isso? É que o Senhor escolhe as coisas loucas, que o Senhor escolhe os mínimos. Aleluia, porque o Senhor, Ele quer que a glória dEle se manifesta. Pastor, então esse Deus é ditador? Não, querida, esse Deus é amoroso. Aleluia, o que Ele criou é bom. Ele criou o bem e o mal, Ele criou a luz e as trevas, mas Ele nunca quis que andasse para as trevas. Todas as criaturas foram provadas, os anjos foram provados, e aqueles que andaram, caíram nas trevas, não guardaram o seu principado. Está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí chegou a vez do ser humano, o ser humano ser provado. Adão e Eva caem, aleluia, não consegue, mas Deus tem um plano de salvação. Aí, aleluia, a humanidade começa a se corromper. Aí tem filhos com gigante, ele começa a sujar o DNA, começa a atrapalhar o DNA. Por quê? Porque o diabo é esperto, ele já sabia que antes da fundação do mundo já tinha plano para a salvação. Aí ele começou a querer sujar o sangue do ser humano, para que não tivesse como dar luz a alguém. Aleluia, ele não queria que Jesus viesse no mundo, então ele vai. Aí a Bíblia diz que Deus olha para a terra e vê Noé, acha ele justo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus salva 8 pessoas, Noé, seus filhos, sua esposa, e coloca dentro daquela arca, e acaba com toda aquela humanidade, todo o sangue contaminado. Aleluia, você olhando assim fala, nossa, Deus pegou pesado, matou todo mundo. Sangue contaminado. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns momentos no Antigo Testamento, Deus vai mandar matar pessoas que não é
somente mais pessoas, são pessoas demoníacas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus, aleluia, Ele vai abrindo o nosso entendimento, para que a gente venha entender, pastor, o que aconteceu lá, que Ele mandou fazer aquela arca, aleluia, foi uma grande missão militar, aleluia, de Deus, porque se Ele não faz isso, o Messias não vem. Se Ele não limpa o sangue, aleluia, se Ele não prepara um ventre, o Messias não vem. Aleluia. Por isso, louvado seja o nome do Senhor, a nossa visão tem que estar no céu. Alguém achou que Deus pegou pesado, né? Pegou pesado, não. O inimigo lutando o tempo todo. Escute bem, e quando eles vão entrar na terra prometida, quem que está lá? Gigante, aleluia. O diabo põe o gigante aonde Deus quer dar a bênção, aleluia. Aquele gigante podia ficar em qualquer outro lugar, mas a Bíblia diz que Josué, Caleb e outros 10, quando eles entram lá, o que eles vê? Eles vê gigante, mas os gigantes não morreram no dilúvio. Onde que eles passaram? Passaram no sangue. Mais uma vez eles estão tentando atrapalhar, aleluia, a chegada do Messias, mas ninguém surpreende a Deus, ninguém surpreende ao Senhor. E a Bíblia diz que eles vencem o gigante, aleluia. Davi vai matar o gigante, e aí vai acontecer até que Deus prepare um ventre, até que Deus prepara Maria, até que Deus prepara alguém, porque o mundo não podia receber a Deus, a não ser que fosse na forma humana, porque Ele é grande, Ele não cabe dentro dessa igreja, Ele não cabe no planeta, Ele não cabe no universo, mas Ele precisava vir, louvado seja o nome do Senhor, de forma humana. Então é ministrado pelo Espírito Santo dentro do ventre daquela mulher, aleluia, aleluia, o nosso Salvador. É um grande milagre, porque o próprio Deus já tinha prometido, Ele sabia, o calcanhar ferido vai esmagar a cabeça da serpente, aleluia. Assim como a mulher foi enganada lá no Éden, através da mulher Deus deu, aleluia, a salvação, aleluia. Através da mulher Deus deu o Salvador, e o Salvador morreu na cruz, para que eu venha aqui, juntar com esses mercenários, juntar com esses homens demoníacos, e vender a palavra de Deus. Isso aqui não se vende, porque é Espírito, aleluia. Eu quero te ver no céu, eu quero te ver no céu, e o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Ramai Shagare, ei Jesus, Oricanta na Xalabare Comanai. Santo é o nome do Senhor, Deus é bom. Você não vê com o adversário? O adversário agora é tudo que o olho vê. Aleluia, tudo que o olho vê, você vai vendo. Louvado seja o nome do Senhor. A nova ordem mundial, a gente vai contemplando tudo que o olho vê. O que tem a ver o olho? Muda a ótica do mundo, o olho, a visão de mundo. Aleluia, e a gente vai ficando coagido, porque o mundo se tornou, aleluia, cruel para aqueles que aceitaram Jesus. Só que já estava escrito, ninguém está enganado. Não é propaganda de político. Ele diz, aquele que não pegar a cruz e seguir-me, não é digno de mim. Aleluia. Por que a gente não vê, irmãos, filhos sendo libertos das drogas? Famílias inteiras se convertendo, a gente não vê mais. Mas eu vou acabar aqui. Mas existe história fora da Bíblia. Isso aqui são relatos de pessoas. Teve pessoas que jejuaram 40 dias. Pessoas que fizeram propósito com o Senhor 180 dias. E quando começou a ir para a faculdade, quando tinha oportunidade, ele começava a falar de Jesus. Isso está em livros. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Aleluia. O menino um jovem começa a falar de Jesus. Ele é tão surpreendido porque as pessoas começam a chorar dentro da sala de aula. O professor começa a chorar dentro da sala de aula. De repente o diretor nem está na sala, começa a chegar chorando na sala de aula. Na hora que vê, está todo mundo chorando, as outras salas está todo mundo chorando. E ele fica assim, o que está acontecendo? Aleluia, o Espírito do Senhor imundou uma faculdade, através de uma vida que pagou o preço de oração. E pessoas foram se convertendo, dizendo, eu não quero mais essa vida que só me faz sofrer. Eu quero é Jesus, eu estou sentindo algo diferente. E todo mundo começou a parar para ouvir esse menino dizer,
E ele não dizia tanta coisa, não dizia, aleluia, coisas mirabolantes. Não, sabe o que ele dizia? Jesus morreu na cruz, ele é o Filho de Deus, e quem o aceitar será salvo, aleluia. E todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vem até ele, que ele vai aliviar, porque o jugo dele é leve, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Levanta a mão, porque o diabo caiu por terra, não somente aqui, mas na sua casa, em nome de Jesus. Ramai Shagare Kumana, aleluia. Está acabando, nós vamos embora. Ramai Shagare Kumana, aleluia. Oricantana Shalabare Kumana. Quando a pastora começou a profetizar, mas antes já estava orando. Aleluia, o Senhor abria bastante a visão. Oh glória. Aleluia. Aleluia, nós precisamos de Uz. Nós precisamos de Arão. Aleluia, porque a batalha é grande. E os leões são ferozes. Ferozes e ferozes. Mas não tem problema não. Tem escape para nós. O Senhor é poderoso. E recebe a sua vitória nessa noite. Socorre essa obra, você que pode. Continua com seus dízimos, ofertas, seus propósitos, seus votos. Porque agora nós temos a escola de música também. E graças a Deus. E também nós estamos fazendo uso do ar-condicionado. Então a luz também baixou para 50%. E é bem alto. E o meu próximo passo é comprar as placas solares. Importante. Essa igreja ela já precisa partir para esse. Porque se paga 1.200 por mês, dá para pagar, né? Financiar placas solares. Para que possa fornecer energia para nós. Aleluia. Para toda a igreja, a rádio, a escolinha, a escola de música. E aqui o templo, a nave. E o Senhor vai fazer isso. O Senhor ele vai abrir essa porta, ele sempre abriu. Então ele vai abrir, só que ele não quer que eu faça sozinho mais, ele não quer. Até porque minhas forças se esgotaram. E aonde a minha mão foi, não dá mais. E ele nem quer isso. Eu não posso ousar passar na frente dele. Mas eu tinha esse orgulho que eu achei que já tinha ido embora, mas ele continua. Eu nunca fiz uma pregação voltada para o dinheiro. Mas isso também não é ser melhor que ninguém. Tudo que é demais, aleluia. Quando você se justifica, já errou. Se a Bíblia está falando sobre dízimo e oferta, sobre tesouro, tem que pregar, é a palavra, é Deus. Mas a gente nunca quis receber essa acusação, porque é uma acusação muito pesada. Ser chamado de ladrão é ruim, né? Ser chamado de algo que você não é terrível. Lá no mundo, se alguém chamar, é bala, bomba, tiro e porrada. E aqui, pastor, outra face. Então é diferente. As dores são mais profundas. Porque você tem que controlar o seu eu, seu instinto. Não pode ter vingança mais. E o Espírito Santo dizendo e te dando fruto do Espírito, a mansidão, o equilíbrio e domínio próprio. Para que você possa vencer todas as batalhas. Aleluia. As pessoas não têm misericórdia da igreja, irmão. As pessoas não têm misericórdia de pastor, de profeta. Não tem. Não tem. Está na Bíblia. A justiça do homem é pesada. Por isso que Davi falou, prefiro ficar na mão do Senhor. Que uma hora a misericórdia me alcança. Quer ficar na frente dos inimigos? Não, Davi, só uma batalhazinha. Na mão do Senhor. Ele fez a escolha certa. Obrigado por me ouvir. Aleluia. E vamos continuar prosseguindo. Por isso que algumas coisas a gente vai fazendo. E nem tudo dá para entender na hora certa. Porque as coisas espirituais se discernem no Espírito. E tudo que se explica no Espírito, se não buscar, não adianta. Você tem que buscar o Senhor. Tem que ter uma identidade em Deus. Para você compreender. O bispo vai estar fazendo a oração final. E anunciando os anúncios, amém?
Exalta o Senhor, bem forte, vai. Ô glória! Glória a Deus, querido. Que Deus continue abençoando o nosso apóstolo. E pegando mais um gancho, querido, fica firme, ajuda essa obra a avançar. E juntos vamos viver na glória, em nome de Jesus, amém? Mas enquanto Jesus não volta, ajude essa obra a avançar, em nome de Jesus. Sonhe junto com a tua igreja, sonhe junto com a direção dessa igreja. Deus nos colocou no lugar bom, querido, onde escutamos a palavra, onde Deus fala conosco profundamente, onde vivemos coisas sobrenaturais. É um pouco da nossa parte, às vezes, ingratidão. Mas seja grato ao Senhor e, em nome de Jesus, abençoe essa obra. Faça aquilo que está na sua mão e o restante deixa com o Senhor. Amém? Lembrando que em setembro, no dia 18, 19 e 20, no dia 18 vai começar o quê, querido? De setembro? É o congresso de aniversário da igreja, em nome de Jesus. Pegando um gancho aqui, nós também carecemos de ajuda de alguns irmãos. Nós vamos estar fazendo algumas coisas. Depois procura os irmãos da comissão. Eu, pastora Paula, pastora Renata, pastor Luco, pastor Cirilo. Em nome de Jesus, temos algumas coisas para que os irmãos conseguirem nos ajudar. Em nome de Jesus. E vamos fazer uma festa linda para Jesus, para, em nome de Jesus, engrandecer o nome do Senhor por todos esses anos e benfeitoria que Ele tem nos feito. Amém, querido? Glória a Deus. Feche seus olhos, reclina a tua cabeça. Senhor, continue abençoando o teu povo, continue abençoando os teus servos, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor cele, meu Pai, a tua palavra no coração, assim como o Senhor selou no nosso, Pai, que seja escrito, Pai, na tábua do coração dos meus irmãos aqui, do nosso, para que nós possamos, meu Pai, socorrer, Senhor, a tua obra, socorrer os nossos irmãos. Meu Pai, abençoa, Senhor, porque ninguém, Senhor, tem muito que não possa receber e nem tem tão pouco que não possa dar. Por isso, meu Pai, abençoa os teus filhos, abençoa, meu Pai, os ofertantes, os dizimistas, e continue, meu Pai, abençoando a tua casa, para que em nome do Senhor Jesus, Pai, possamos estar com as portas abertas para receber mais família, receber mais pessoas, para que em nome do Senhor Jesus possamos povoar o céu e sitiar o inferno, meu Pai. Continue abençoando os teus servos, continue abençoando a direção da tua casa e nos fortalece, Pai, nos dá a tua graça, porque sem o Senhor nós não somos nada. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. O lema da nossa igreja é que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Em nome do Pai, um, em nome do Filho, dois, em nome do Espírito Santo, três, a igreja diz: com a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, que seja sobre todos vocês, e que Deus abençoe, um bom final de semana. Não saia correndo, cumprimente o irmão aí do teu lado, em nome de Jesus.